Então tá, então vamos iniciar a nossa reunião, sejam todos muito bem-vindos, boa noite para quem eu não falei, e vamos aqui para a nossa terceira semana para a parábola da rede. Então, vou ler aqui a parábola. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Então, só recapitulando rapidamente, né? A gente falou, esse novamente aqui está aqui por conta de que essa é a sétima parábola de uma sequência de parábolas que ele conta aí nesse capítulo 13 de Mateus, né? E a gente trabalhou bastante a questão do aspecto individual dessa rede, representando assim a minha rede de interesses que eu trabalho, vamos dizer assim, que eu lanço no mar da vida, né? Então, a minha rede particular de interesses, qual é o foco da minha atenção sempre, né? Que dentro desse mundo que a gente vive, a gente consegue recolher todo o gênero de peixe, como está aqui, ou seja, existem muitas opções, né? Para eu me vincular, me conectar, né? Aceitar, existem muitos, vamos dizer, convites, né? Nesse mundo que a gente vive, na sociedade. Então, a gente recolhe todo esse gênero, né, de opções aí, né? E quando chega aqui na questão de quando ficou cheia, depois de puxarem para a praia, se sentarem, a gente comentou que essa questão de chegar na praia, se sentar, é aquele momento de serenidade, aquele momento de reflexão, onde, ainda pensando no aspecto particular, né, eu tenho que ter um momento de reflexão para selecionar, vamos dizer assim, todos esses tipos de convites, de influência, ou seja, de todos os peixinhos que eu consegui pescar. A gente relembrou a mensagem lá de Santo Agostinho, nos recomendando essa reflexão no final de cada dia, né? Então, a gente tem que ter esse momento de reflexão para ver o que eu consegui assimilar, que eu tenho que cultivar, que eu tenho que ampliar ali, que refletir mais sobre aquilo também, mas também o que eu tenho que significa aí os deteriorados jogaram fora, né? O que eu tenho que trabalhar melhor dentro de mim, às vezes realmente deletar, tentar, né, deletar da minha vida, né? Agora, existe também, como a gente comentou, o aspecto coletivo, que seria o trabalho da espiritualidade, né, para todos nós, para toda a humanidade. Então, ali, quando ficou cheia, a gente comentou que seria aqui o fechamento de um ciclo, né? Então, a gente, é lógico que essa parábola, ela também, quando ainda, ela até cita, né, na consumação da era, então, é lógico que ela é comparada também ao momento de transição que a gente está vivendo, com o momento com a possibilidade de exílio de alguns espíritos, né? Então, esse momento aí de reflexão, esse momento de sentar na praia aí, também sejamos nós, pensando nesse momento assim de aferição, né, coletiva aí, nesse mundo de transição aí, sejamos nós um peixinho bom, que vai ser bem encaminhado,
ou que vai continuar na Terra, ou sejamos nós um peixinho deteriorado, a gente precisa desse momento de reflexão, de orientação, de serenidade, para, assim, visualizar ou refletir sobre o que virá depois, né? Na continuidade ali da minha existência, né? Então, essa consumação da era, a gente pode comparar com esse momento, mas a gente pode comparar também com os nossos momentos de reflexão, para a gente analisar o que seria adequado e o que não seria adequado para nós. Lembramos aquela fala de Paulo, que diz, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E nesse 49 aqui, quando falam os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, pensando no aspecto coletivo, esses anjos seriam, que a gente comentou, seriam aqueles emissários do Pai, né? Missionários realmente divinos, que trabalharão com os espíritos todos. Entretanto, se você pensar no aspecto individual, esses anjos que vão separar os malvados dos justos, que vão separar os peixinhos bons dos peixinhos que não são bons, a gente, no aspecto individual, esses anjos, a gente pode comparar com a nossa consciência, né? Porque é a nossa própria consciência que vai fazer essa separação do que nos é adequado e do que não nos é adequado, né? Quando falamos falamos também que essa questão do jogaram fora, essencialmente no aspecto coletivo, né? Não é uma questão de simplesmente ignorar ou deletar, mesmo porque nós somos eternos, né? Não tem como deletar um espírito, né? Então, não é uma coisa de simplesmente ignorar e deixar para lá e não cuidar, não é nada disso. A gente sabe, através da doutrina espírita, né, que quando se fala, por exemplo, no exílio, esse espírito vai ser conduzido para uma outra situação, um outro orbe que seja mais conveniente a ele, né? Ou ainda, seria o quê? Seria o encaminhamento para uma outra encarnação, provavelmente agora, quando ele fala que lançarão na fornalha de fogo, provavelmente seria um momento, uma reencarnação assim, um tanto quanto mais dolorosa, né? Um resgate um pouco mais difícil, né? Que tantas vezes, em tantos casos que a gente viu também, que são reencarnações, são fornalhas, vamos dizer assim, que nós mesmos escolhemos, né? No nosso planejamento reencarnatório, às vezes o próprio espírito solicita, né? Uma certa dificuldade, uma certa complicação, vamos dizer assim, na sua próxima encarnação, para quitar alguns débitos, para aprendizado, enfim. A doutrina espírita nos esclarece com relação a isso, né? Falamos aqui com relação ao pranto e ranger de dentes. O pranto, a gente comparou mais com o início da condição de arrependimento, né? Porque a gente pensa aquele espírito que está, assim, que se compraz com o mal, né? Que faz uma maldade qualquer para uma outra pessoa, ele às vezes sai rindo, né? Ele sai feliz, consegui fazer o que eu queria, prejudicar, sei lá, né? Mas quando você faz alguma coisa para uma pessoa, que você se toca, meu pai, não devia ter feito isso, né? Então, esse pranto é comparado a isso, a esse momento de arrependimento, a esse momento de cair em si, né? Do que foi feito, né? Muitas vezes esse pranto vai encaminhar para a fornalha, que vai encaminhar para uma situação um pouco mais difícil, né? Para que seja aprendida aquela situação. E o ranger de dentes, a gente comparou mais com a questão a gente até falou assim, ranger, me parece que você está falando, que raiva, né? Então, ou seja, aquela coisa do
dos espíritos mais rebeldes que não aceitam, né, determinadas situações e ainda ficam assim revoltados, né, com as coisas. E esses dois últimos aqui seriam o que a gente iria ver hoje, né? Vamos ver hoje, né? Então, primeiro Jesus pergunta para eles: entendestes todas essas coisas? E eles disseram que sim. Então, o que a gente pode pensar daqui, né? Pode pensar que Jesus sempre se preocupou que os seus ensinos fossem bem divulgados, fossem bem entendidos, né? Ele trabalhou com isso, trabalhou com o real entendimento da, do Primeiro Testamento, né? Então, existe uma preocupação dele com relação a, e aí, vocês entenderam? Como que um professor, né, que está na aula, explica alguma coisa, e o professor fala, e aí, vocês entenderam o que eu falei, ou vocês precisam que eu explique de novo, né? Então, é uma preocupação dele. E sim, disseram que entenderam, né? Mas a gente sabe que a real assimilação de todos os conhecimentos que nos são oferecidos não se dá assim também da noite para o dia, e tudo tem seu tempo, né, de assimilação, de aprendizado, de realmente vivência de todas as coisas, né? Mas basicamente é isso, né? Então, entendesse todas essas coisas, diziam-lhe, sim, certamente não abarcaram toda a amplitude do ensinamento. Entretanto, Jesus sabia que o tempo traria mais entendimentos a todos. As sementes foram lançadas, né? Eu me lembro de um versículo que está em Atos, que até no grupo que a gente está estudando, acho que a Zezé está aí, acho que a Zezé ouviu isso. É interessante porque é um momento assim, os últimos momentos que Jesus está aqui junto, depois da ressurreição, né? Que está junto com os discípulos, ele está prestes a subir definitivamente, né? Definitivamente, entre aspas, né? E é interessante porque depois de passar todo o tempo com Jesus, os 3 anos ali de ensinamento, passar todo o tempo que ele passou depois da ressurreição, né? Ainda passou tantos ensinamentos para eles, tal, né? E eles, a princípio, eles tinham, como todos os hebreus, aquela ideia de que surgiria o Messias, que talvez ele subisse num cavalo branco, empunhasse uma espada e matasse todos os romanos, né? Sei lá, que resolvesse ali todas as questões de dominação romana, né? Aquele guerreiro tal, né? Então é interessante porque nesse momento tá no primeiro capítulo de Atos, no versículo 6, é a segunda perícope, que é a perícope que fala da ascensão de Jesus. E eles falam para Jesus assim, olha, eu vou ler o versículo 6, né? Assim, os que estavam reunidos o interrogaram, dizendo, Senhor, é nesse tempo que estás restaurando o reino de Israel? Quer dizer, eles, a princípio, parece que eles ainda estavam esperando que realmente viesse de fora alguma coisa que resolvesse toda a parada deles ali com o pessoal, com os romanos, né? Então, parece que a pergunta parece isso, né? E na sequência, Jesus disse para eles, não cabe a vós conhecer os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu com sua própria autoridade. Então, mas recebereis poder, e prossegue, né? Então, mas na sequência, eu vou ler mais um versículo, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Quer dizer,
ele fala aqui, provavelmente a gente pode interpretar aqui como sendo, falando aqui de Pentecostes, né, que vão receber poder ali, mas a gente comentou no estudo lá também que esse poder, como a gente não pode pensar que Jesus estava falando só para as pessoas, para os espíritos que estavam ali encarnados junto dele, mas ele está falando para todos nós. Então, quando ele fala, vocês receberão poder, esse poder nós temos, não só como pela mediunidade, como está talvez sendo dito aqui, mas esse poder nos é dado para sermos testemunhas dele, esse poder nos é dado pelo ensino dele, pela vivência dele, por todo o evangelho, por toda a doutrina espírita que nós temos agora, né? É o poder que nós temos de ser testemunhas dele, de realmente agirmos segundo segundo os seus ensinos, tal, e testemunhar, né? Testemunhar ali em toda parte, né? Então, assim, provavelmente eles não abarcaram tudo naquele momento, mas esse ensinamento vai ser sedimentado no coraçãozinho deles, né? Tanto é que a gente vê a mudança de tantos discípulos, né? Do que eles eram no início, quando Jesus os chama, até toda a trajetória que eles fizeram aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Só prosseguindo mais um pouco, né? Tudo e todos têm seu tempo para germinar e florescer. E aqui está dito, né, que as sementes foram lançadas. A pergunta de Jesus demonstra seus cuidados e interesses pelos aprendizados daqueles que deveriam ser os seus continuadores. Provoca, então, uma reflexão, provoca raciocínio. Porque na sequência dessa pergunta, né, ele pergunta, vocês entenderam? Porque ele fala, por isso, aí vem o versículo seguinte. Ele diz, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. E aí? O que vocês gostariam de falar disso daí? O que vocês entendem, né, desse versículo aí? Alguém gostaria de falar? Pode falar, querida. Eu entendi o seguinte, porque todos nós, né, ainda temos o lado sombra, né, e o lado luz, né? Nós temos as duas questões aqui para a gente poder administrar, resolver, depurar, né? E aí a gente está nesse processo de sublimação, de lapidação. Então, assim, o que a gente recebe novo, né, novo, que na verdade não é tão novo, né, o Evangelho de Jesus, e toda a orientação que eles dizem, né, que tem até a regra áurea, que já existe, né, todo um princípio, né, de orientação para o bem, né, para o que é melhor para a gente, né, toda essa informação. E Jesus ele veio reforçar com os exemplos, né? Ele representou para nós a concretização daquilo que os outros já vinham trazendo. Então, a gente tem essa luz dentro de nós, né? E essa semente, como já foi colocada aí, as sementes, né? Nós, como espíritos imortais, nós vamos, ao longo do tempo, cultivando, né? Ela já está lá dentro de nós, mas ela precisa florescer. E a gente está nesse trabalho. Lógico, se deparando com as nossas dificuldades, que são as nossas sombras, né? Os nossos compromissos aí equivocados do passado. Então, eu penso que assim, a gente vai, aos pouquinhos, né, com todos esses ensinamentos novos, né, com toda a boa nova, fazendo a nossa, procurando fazer a nossa transformação moral, que vai ser para e passo, né, do texto do dia para a noite.
Nossa jornada é longa. Eu não sei se é isso, mas eu pensei nessa possibilidade, Val. Muito bom, querida. Vamos ouvir a Lenise também, o que ela gostaria de falar? Boa noite, querido, só a quem eu ainda não tinha falado. A gente percebe que é um chamado à responsabilidade espiritual, daquilo que a gente vai adquirindo, dos conhecimentos e do entendimento que a gente tem. Tirar coisas velhas, logicamente, que são as informações antigas de Moisés, né, a respeito da justiça, e as novas é que Jesus trouxe para nós. Então, saber conciliar todas essas bênçãos e ter muita responsabilidade naquilo que a gente vai disseminar através do conhecimento que a gente vai recebendo. Então, eu acredito que ele chama atenção para isso, né, para a responsabilidade que a gente tem e o que a gente faz com esses ensinamentos. É isso. Muito bom, não é? Sempre é bom, né? Sempre está certo, né? Então, eu gostaria de fazer um comentário assim, ó. O que era o escriba, primeiro, né? O que era o escriba? O escriba era quase que um assessor, vamos dizer assim, do fariseu, né? Que ele era destacado dentro da comunidade, porque era uma comunidade que mais de 90% das pessoas não sabiam ler nem escrever. O escriba tinha esse poder, vamos dizer assim, né? Então, ele era diferenciado já dentro da comunidade. Mas o escriba era meio que quase um fariseu, né? Então, a gente pode até colocar, porque como ele fala aqui, todo escriba que se tornou um discípulo, né? Então, a gente pode primeiro pensar naquele que realmente tinha só como orientação, vamos dizer assim, o Antigo Testamento, as orientações de Moisés, né, o Talmud e tal, e que aceitava aquilo tudo simplesmente como verdade absoluta e não raciocinava sobre aquilo. Então, tinha aquelas regras, seguia aquelas regras, como que uma maquininha sem raciocinar, sem pensar, né? No momento que essa pessoa se torna um discípulo no reino dos céus, então, a gente pode pensar que é uma pessoa que fez um upgrade aí, né? Que realmente começou um processo de raciocínio, que começou a aceitar a mensagem do Cristo, né? Começou a entender que nem tudo que estava lá, que Moisés dizia, é necessário, aquelas coisas de lavar a mão, de não sei o quê, né? Aquelas regras que Jesus, a questão do sábado, enfim, muitas coisas que Jesus veio mostrar, né? Que a real interpretação, vamos dizer assim, né? Então, essa pessoa, ela diz assim, ele é semelhante ao homem senhor de casa. O que é senhor de casa? Se você pensar na casa mental, quem que é o senhor da sua casa mental? É você. Mas, se você não tem nenhum tipo de raciocínio, nenhum tipo de discernimento, você aceita todos os peixinhos que você colhe na sua rede, sem raciocínio, sem nada, você, na verdade, não é senhor de si. Não é senhor da sua casa. Quando você consegue fazer um determinado raciocínio, consegue fazer tem um discernimento, tem conhecimento suficiente para realmente distinguir os bons peixinhos dos deteriorados, você se torna senhor de si, você se torna senhor da sua casa mental. Você manda realmente naquilo, né? Você tem o poder de realmente discernir o que vai ser conveniente para você, ou o que não vai ser. Ou seja, você vai extrair do seu tesouro, coisas novas e antigas. Você vai conseguir continuar com aquela mensagem trazida no Antigo Testamento
porque nós temos, por exemplo, um Gesiel, né, como buscando aqui o nosso querido aqui, que era um espírito extremamente elevado, né, extremamente bonito, a gente pode dizer que era um cristão antes de conhecer o Cristo, e que tinha como base o quê? Os ensinamentos do Primeiro Testamento, né? Então, não é para... Jesus falou, não vim destruir a lei, né? A lei era importante, mas tinha que ser bem interpretada. Então, que extrai do seu tesouro tanto aquelas coisas antigas, mas melhor interpretadas, como as coisas novas que está recebendo agora e que aceita também, mas com raciocínio, com discernimento, ou seja, senhor de si, senhor da sua casa mental. Tudo bem? Fala, Hermes. Boa noite. Boa noite. Estava aqui curioso vendo. Depois que a sua explicação fechou o que eu estava pensando. O escriba, por exemplo, é uma pessoa que está capacitada a ser intermediário, aqui no caso, entre Deus e a humanidade. Ele seria o intermediário, uma pessoa que já tem um cabedal de conhecimentos. E quando diz que é semelhante ao homem, senhor da casa, como você falou, aí você fechou, que é a própria personalidade da pessoa, a inteligência da pessoa, que faz realmente buscar o tesouro das coisas novas e antigas, ou seja, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Fechou meu raciocínio aqui. Obrigado. Kleber? Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Cheguei atrasado ao trabalho. Eu fico pensando aqui na palavra tesouro, né? Onde está o nosso tesouro, senão na nossa consciência, né? Escrita, tudo está lá. Então a gente pode extrair, ou seja, separar, né, o que é novo, o que é antigo e dar compreensão a isso, a parte da consciência, por aí, né? Muito bom, querido. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Vamos ler algumas coisinhas aqui? Olha, o escriba era o símbolo do indivíduo com maior desenvolvimento intelectual, mas não necessariamente moral. A gente falou, ele cumpria todas as regrinhas sem raciocínio, né? Veio, tem que fazer. Já o discípulo do reino dos céus é a figura representativa do indivíduo que já busca seu desenvolvimento moral. Na antiga Israel, como em todos os países do Oriente Próximo na antiguidade, poucas pessoas conheciam a arte de ler e escrever, pelo que a profissão do escriba era tida em alta conta. Jesus se utiliza de um conjunto de parábolas em que assemelha o reino dos céus a um bem a ser extraído do interior de algo, como um tesouro escondido em um campo, uma pérola dentro de uma ostra ou peixes dentro do mar. Então, o tesouro interior do indivíduo, né, porque ele fala aqui, ó, extrai do seu tesouro, né, o seu tesouro individual, né? Então, o tesouro interior do indivíduo é, assim, o conjunto de conquistas antigas e novas, acumuladas ao longo de sua jornada como espírito imortal. E aqui uma fala de Pascal, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, então, o que ele, homem, possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, quando a gente fala do tesouro interno ali, não estamos falando, obviamente, de nada material, né? Mas das qualidades morais, das virtudes, né, que o homem conseguiu. Alguém quer fazer algum comentário?
Temos aqui um texto do Emmanuel, Alma e Coração, tua mente. Entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, recordemos o problema da habitação. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseio na moradia. Nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance o pouso íntimo. A mente é a casa do espírito. Como acontece a qualquer vivenda, ela possui muitos compartimentos com serventia para atividades diversas. E, às vezes, sobrecarregamos as dependências do nosso lar interior com ideias positivamente inadequadas às nossas necessidades reais. Quando preconceitos enquistados, teorias inúteis, inquietações e tensões, queixas e mágoas se nos instalam por dentro, dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso, de vez que impedimos a passagem da corrente transformadora da vida através de nossas próprias forças. Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada e batida de sol para garantir a saúde. Ninguém conserva lixo de propósito no ambiente familiar. Qualquer perturbação no sistema de esgoto ou na circulação da energia elétrica representa motivos para assistência imediata. Desde épocas remotas, combatemos a escuridão, da tocha à candeia e da candeia à lâmpada moderna. Esmera-se o homem na criação de recursos com que se defender contra o predomínio das trevas. Contra o predomínio das trevas. Pondera quanto a isso e não guardes ressentimentos, nem cultives discórdias no campo da própria alma. Trabalha, estuda, faz o bem e esquece o mal, a fim de que arregimentes contra o nevoeiro da ignorância. Tua mente, tua casa intransferível, nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e de nossas manifestações nos caminhos da vida depende o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Emmanuel. Comentários? Muito lindo, adorei. Qual é o livro? Por favor, que livro é esse? Alma e Coração. Tá bom, deixa eu anotar aqui. Alma e Coração, tua mente. Obrigado. Comentários, pessoal? Sem comentários? Pessoal, Esse comentário está tão claro, tão pelo para mim. Acredito que para todos está tão claro essa leitura e essa percepção do que Emmanuel nos ensina. Eu até costumo brincar, a gente não deve guardar lixo dentro de casa, muito menos na gente, né? Eu gostei muito. Depois eu acho que eu tinha esse livro, eu vou dar uma olhadinha nele. Obrigado, viu? Interessante, né, essa comparação que ele fez aqui no 9, né? Desde épocas remotas, a gente combate a escuridão. Né? Ele comparou da tocha, a candeia, a lâmpada, né? Ou seja, o homem, à medida que o homem vai crescendo, vai adquirindo mais conhecimentos, ele sempre vai trabalhar no sentido de se defender contra o predomínio das trevas, né? É isso que a gente faz aprendendo o Evangelho, aprendendo a doutrina espírita, né? Combatemos a nossa treva interior. Pessoal, falamos, né, que são 7 parábolas, tal, né? Eu coloquei aqui as 7 parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus, que foram comentadas, né?
a do semeador e a do trigo e o joio são as duas únicas que têm explicação de Jesus para elas, né? Mas são essas as parábolas, de mostarda, fermento, tesouro, pérola, rede. Tem duas que é um versículo apenas, ó. 13 e 44. E depois dessa sequência de parábolas, vem aquele trecho que a gente acabou de estudar, que foi o trecho da visita de Jesus para Nazaré. Né? Depois disso aqui, depois dele contar tudo isso, ele vai lá para a cidade dele e tem aquela passagem que nós acabamos de estudar antes dessa daqui. Tá? Pessoal, como eu falei, hoje o curso, a reunião vai ser um pouco mais curtinha, né? Porque a gente está encerrando essa parábola, né? Eu coloquei aqui como que um fechamento aqui, um texto do Cair Bar Schutel, que ele comenta a parábola da rede, tá? Então, como fechamento aqui do nosso estudo. Então, vamos ver aqui, ó. O fim do mundo é característica dos tempos em que estamos, desses tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Ele falou isso há vários anos atrás, né? Imagine agora. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidos nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão tal que até os próprios escolhidos periclitam. Ele colocou uma nota que eu pus aqui no fim, ó. Entende-se por escolhido aquele que, pela sua vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo, não obstante periclita ainda por cair, donde a advertência do apóstolo Paulo, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Ou seja, uma advertência porque mesmo que você tenha conhecimento, mesmo que você se considera que está em pé, né? Cuidado, porque podemos cair a cada instante, né? Então, voltando aqui. É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes, com os seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história, com letras indeléveis, encerrando o ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. A rede cheia de peixes de toda a espécie representa a lei suprema que, ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda a espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com suas obras. Os anjos são os espíritos superiores, e quem está afeto, o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas, ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos no mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Porque não é porque você está dentro da rede que você é peixinho bom, né? Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam,
os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre, todos esses, e ainda mais os perjuros, convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o mestre propôs a seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que o Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido. Ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. É isso aí, pessoal. Comentários? Sem comentários? Caibar fechou com chave de ouro aí, né? Não é? Eu achei fantástico esse trecho, esse texto dele. Eu já tinha visto no começo do nosso estudo, mas eu falei, não, nós vamos usá-lo para fechamento, realmente, do Muito estudo. bom mesmo, resumiu tudo, né? Está bem explicadinho. Muito bom, né? Hermes? Você está sem som, querido. Eu estou ligando agora. São somente 7 parábolas que Jesus falou? Não, não, tem mais parábolas, mas nesse capítulo, essa sequência que ele fez, ele falou essas 7, né? A parábola da rede foi depois dessas outras 6 parábolas aqui, mas tem outras parábolas, né? Os dias do tesouro e da pérola são bem semelhantes uma na outra, não? É. O tesouro e da pérola são bem semelhantes. Tanto é que o tesouro é só um versículo, tá junto no mesmo perícope, o tesouro e a pérola. Bem semelhante essas do tesouro e a pérola. Mas tá bom, a minha dúvida foi essa. Obrigado. Val, essa passagem do Caibar Schutel, ela está em qual livro? Está naquele Parábolas e Ensinos de Jesus. Tá, joia, obrigada. Gente, aí então a gente vai na próxima semana ver a entrada do Messias em Jerusalém, que foi a outra passagem que naquela votação, né, estava quase batendo junto com a passagem da rede. Então, depois da rede foi a mais votada. Então, eu estou preparando essa daqui para o próximo estudo. Tudo bem? Tudo bem? Então, hoje foi mais curtinha a reunião, porque faltava só um pedacinho da parábola, né? Então, obrigada a todos, as reflexões foram muito boas, muito lindas, e, se Deus assim permitir, semana que vem, a gente começa aí uma outra perícope extremamente interessante, vocês vão adorar. Eu, pelo menos, estou amando.